Quando você perceber a infinidade que é a sua vida e quão curto é o nosso tempo aqui nesse espaço, você vai mudar a maneira com que você leva a sua vida. E aí, rapaziada que acompanha esse canal, eu fiz até um cafezinho pra gente ter essa conversa, porque eu acho que é uma conversa que pode agregar muito na vida de vocês. Então já se inscreve aí, já curte, já comenta o que você tá fazendo enquanto você assiste esse vídeo, porque esse eu acho que é mais um daqueles vídeos que a gente pode escutar enquanto faz alguma coisa. Mas atentem-se na mensagem. Hoje a gente vai falar sobre um momento para mim que foi quando eu virei a chave e eu comecei de fato a não parar mais de postergar a minha evolução, realmente evoluir de forma mais contínua do que se eu tivesse parando e continuando, parando e continuando. Vocês vão entender. Para começar do começo, né, eu nunca fui uma pessoa muito shapeada, eu nunca tive um corpo muito legal. Eu sempre fui muito magro. Na minha infância eu era um pouquinho gordinho, mas depois no colégio eu fui crescendo, fui ganhando uma certa estatura e fui ficando com aquele corpo magro, magricelo. Tanto que meu apelido já era tripa seca. Então eu tinha aquele shape de varapau, assim, mano. Era um cabide mesmo. Isso talvez porque eu tinha um metabolismo acelerado? Acho difícil, porque com o conhecimento que eu tenho hoje, eu sei que a questão do metabolismo ela pode ser muito manipulada. Acho que ia pela questão muito mais dos meus hábitos, e isso vai ser um ponto muito importante do que a gente vai falar hoje. Eu também nunca tive muita influência e exemplo da minha família, então, tipo, os pais não eram pessoas que praticavam muitos esportes. Eu via eles mais como questão de trabalho, respeito e essas coisas. A minha mãe sempre trabalhou muito para eu poder ter condições de ter as coisas. Meu pai é a mesma coisa. Mas a minha influência durante a infância de querer praticar esporte, correr e se movimentar, né? Não ser sedentário era mais questão dos amiguinhos. A gente sempre gostava de jogar bola, sair no final de semana para andar de bicicleta, etc e tal. Então vinha daí. E eu acredito muito que quando você tem uma certa influência dentro de casa, isso muda muito. A pessoa vai ser um pouco mais atlética e ela possivelmente tem a tendência a se desenvolver muito mais na questão do shape. E não só na questão do shape, né? A gente vê que quando a gente tem um exemplo dentro de casa, é muito benéfico. Seja questão de leitura, estudo, praticar esporte, tudo isso tendo um exemplo dentro de casa para a criança é muito importante, é muito benéfico para o desenvolvimento dela. E aí eu fui crescendo e tal, e a gente vai entrando na puberdade, a gente vai conhecendo as pessoas e tudo mais, e você vai sentindo que tem certas pessoas que elas têm uma facilidade maior para se relacionar com outras pessoas, tem os mais populares, tem os mais fechados, tem o pessoal que é, entre aspas, mais feio, porque eu acho que beleza é um pouco de subjetividade, né? Mas, como qualquer escola, sempre tem essas questões. E aí chegou esse momento que eu queria ter um corpinho um pouquinho mais legal, né? Tudo começou com um aplicativo de telefone, que foi o que eu contei para vocês no vídeo passado, que foi como eu evoluí, tudo que eu fiz para evoluir. E desse sentimento de querer ter um shapezinho melhor, querer ficar mais bonito, né? Ter um pouquinho mais de postura, um pouquinho mais de envergadura e tal, ficar mais cheio, porque eu era muito magro. Comecei a correr como uma maneira de praticar um esporte, porque eu não gostava muito de competição, né? Então, por mais que eu tenha jogado basquete na infância, joguei um basquete competitivo, eu não era daquelas pessoas que eu gostava muito de competir, entendeu? Contra outras pessoas. Nunca fui desse tipo de pessoa. Talvez por não ter uma certa habilidade, pode ser porque talvez não tivesse nenhum reforço positivo para eu continuar competindo com outras pessoas, entendeu? E aí comecei correndo, depois eu passei pro aplicativo de telefone, fazendo alguns treinos curtos, né? Isso tudo eu contei no vídeo passado, que foi como que eu evoluí o meu shape, tudo que eu fiz para isso. Então depois de consumir muito conteúdo, tanto do Meio Maromba, como de desenvolvimento pessoal e sei lá, eu acho que eu fiquei um pouco fissurado nisso, que eu tive aquele estalo de que só eu posso fazer a minha mudança acontecer. Só eu vou poder fazer com que eu chegue onde eu quero chegar. Só eu vou poder chegar no shape, só eu vou poder fazer as coisas para eu chegar no shape. E ninguém vai poder fazer isso por mim. Se eu quero chegar lá, eu vou ter que fazer isso. E não só no shape, mas como tudo na vida. E isso é uma coisa que eu comecei a levar para frente e foi desenvolvendo cada vez mais. Tudo sempre foi uma questão de desenvolver esses pensamentos e habilidades, porque realmente não foi de uma hora para outra. O estalo pode ter vindo, mas ocorreu todo um desenvolvimento para tudo acontecer e no fim dar certo, porque o dar certo eu também acho que é subjetivo. Tipo, hoje eu entendo que eu tenho um shape da hora, tenho um shape legal, mas eu ainda quero muito mais. E eu me imaginei no futuro tendo muito orgulho de ter começado aquele dia. E aí eu fui para academia, saí, entrei várias vezes, né? Eu fiz esse processo acho que umas 3 vezes de entrar na academia, ficar um tempo,
evoluir um pouco e sair. E daí ficar um tempo parado e voltar de novo. E assim foi. E eu até tive alguns pequenos resultados, né? No início eu era uma pessoa que não gostava de academia, não gostava do ambiente de academia, não gostava de puxar peso, eu achava que não era legal. E eu também não queria ficar muito grande. Só queria ter um corpo da hora, um corpo estético, né? Tava bem hypado essa questão da estética. Isso, pra contextualizar vocês, era tipo antes da pandemia, entendeu? Como eu disse pra vocês, no que eu fui consumindo cada vez mais conteúdos, tive aquele estalo de que só eu era o responsável por chegar onde eu queria chegar. Eu fui vendo que meus hábitos atuais, no momento que eu tinha entrado na faculdade, que era bebedeira, festa, rolê, muitas coisas superficiais, esses hábitos eles não condiziam com os hábitos da pessoa que eu queria me tornar. Então aí vem um segundo estalo e acho que um salto de consciência que você começa a escolher mais as suas prioridades. E eu acho que esse aí foi o principal ponto para acontecer essa virada de chave, para você começar a escolher melhor as suas prioridades. E aí, ao longo do tempo, eu fui evoluindo, eu fui adaptando, eu fui parando de beber, principalmente. Não porque eu não gostava, porque eu gosto hoje de uma cervejinha, de um whisky e tal, mas porque para mim não fazia mais sentido aquilo, não fazia mais sentido consumir bebida alcoólica porque não era algo que ia me fazer um bem naquele momento. Não era nenhuma data comemorativa. Então eu também percebi que se eu bebesse naquela noite, eu poderia perder 3 dias a uma semana de resultado, que era alguma coisa que eu não queria. Eu queria o resultado cada vez mais e melhor. Então parei de fazer coisas que iam me atrasar de chegar onde eu queria. E aí você perder 3 dias a uma semana de resultado, você vai vendo que não compensa tanto assim. E aí você começa a enxergar que tudo que você faz vai refletir na pessoa que você vai ou quer se tornar. E depois disso tem um momento que você olha para trás e você tá muito diferente de quando você começou. Outro estalo também foi quando eu comecei a me introduzir mais no ambiente da musculação, comecei a gostar mais do fitness, comecei a ter vontade de competir. E aí quando eu decidi de verdade a competir, foi outra mudança gradual de hábitos, de pensamentos, de filosofias e o tipo de conteúdo que você consome, mais o ambiente social em que você está inserido. Isso aí vai mudando e vai influenciando em você cada vez mais. O ambiente social ele é muito importante para o seu desenvolvimento, porque que nem tem aquela frase famosa, né? Se você está no meio de 4 idiotas, você é o quinto idiota. Ou seja, não adianta você estar no meio, estar inserido no meio de pessoas que você não gostaria de ser. E isso é uma coisa para você tomar consciência o mais rápido possível e levar isso aí para sua vida. O seu ambiente social, o seu ambiente que você tem amizades, se você não gostaria de ser como aquelas pessoas, você está no ambiente errado. Se nenhuma daquelas pessoas quer a sua evolução genuína, você está no ambiente errado. Para descobrir se alguém é amigo de verdade de você, é só você ganhar um pouquinho mais de dinheiro, você ter uma promoção, e aí você começa a notar como que aquelas pessoas te olham e como que elas fazem algum comentário sobre você. E aí depois disso eu fui mudando meus hábitos alimentares, meus hábitos de estudo. Os meus estudos eram bem poucos para fazer uma prova. Por quê? Eu sempre pensava, cara, eu tô na aula, eu preciso aprender o máximo aqui para eu ter que estudar menos. E a aula é o tempo que a gente tem de aprender, de tirar dúvida, de absorver o conhecimento que o professor está passando para você. E quanto melhor você entender, menos estudo você vai precisar fazer depois. Você vai precisar revisar, você vai precisar alguma coisinha ali, relembrar, mas você não vai precisar refazer e reler todo o conteúdo passado para disciplina. E assim com os hábitos alimentares, quando você entende que esses hábitos são para nutrir o seu corpo, que eles são grandes responsáveis pela sua evolução e pelo seu desenvolvimento cognitivo. Além do que, não espere que comendo um monte de fast food, um monte de processados, você vá ter alguma melhora na sua inteligência. Se você não lê um livro, você não vai aumentar o seu repertório de inteligência. Se você dormir 3 horas por noite, você não vai descansar o suficiente, seu cérebro não vai agregar nenhum conhecimento que você teve ao longo do dia. Então não espere que você se torne uma pessoa melhor se os seus hábitos não condizem com isso. Hoje em dia já faz uns 4, 5 anos que eu não como mais hambúrguer de shopping e nenhum outro alimento ultraprocessado. E outra coisa que vai influenciar também bastante é o fato de você fazer uma higiene do sono, né, para melhorar o seu sono. Então não espere que você vai ficar melhor ficando 1 hora na frente do celular antes de dormir. Hoje também já faz uns 4, 5 anos que eu não consumo mais Twitter. Agora o X, né? Eu não vejo mais essa rede social. Para mim, a rede social mais tóxica possível é reclamação, é xingamento, é os piores tipos de ser humano se xingando à torta e à direita e fazendo as atrocidades maiores possíveis.
Talvez não seja a pior das redes sociais, mas as mais conhecidas, com certeza é das mais conhecidas. Agora, outra coisa que eu também trouxe para minha rotina de dia a dia, né? Sem contar a prática de atividade física, né? Que para mim já é alguma coisa enraizada, e fazer o cardio principalmente, isso sim é muito importante. Tanto que a gente comprou até uma bike para fazer cardio em casa e facilitar demais esse processo, que aí você não tem como escapar. Né? Inclusive eu mostrei para vocês no último vídeo, se vocês quiserem link da bike eu vou deixar aqui embaixo, tá? Tudo aqui embaixo. E obviamente já se inscreve, deixa o like, não se esquece disso, tá? Além de ser de graça, me ajuda bastante e mostra que vocês gostaram do conteúdo. E voltando, né? Essa coisa que eu introduzi foi ler mais, tá? Ler livros. E isso me ajudou muito já, pelo tipo de conteúdo que eu escolhi ler e consumir. E com isso, eu tô me policiando muito mais nas redes sociais também. Conteúdos que eu venho consumindo, escolhi consumir conteúdos mais longos, como podcasts, coisas que vão agregar no meu conhecimento, coisas que vão agregar para o meu trabalho, coisas que vão agregar para o meu repertório intelectual. Eu sempre gostei de aprender, de estudar. Não à toa que eu sou formado em química hoje, mas eu nunca gostei de fazer prova também, né? Porque é uma péssima maneira de avaliar o conhecimento, mas é o que temos aí hoje, né? Então vocês conseguem enxergar que é tudo uma mudança, uma escolha de prioridades, um desenvolvimento, e que não é da noite para o dia, que não é apenas um estalo, apenas uma coisa que você tem que fazer para mudar toda a sua vida. Talvez seja uma coisa, né? Que é tomar o conhecimento das coisas que eu te falei nesse vídeo. Eu quero muito que isso tenha agregado na vida de vocês, que vocês tenham tido algum start para começar a mudar a sua vida, de onde você está para melhor. E basicamente a conversa que eu queria ter com vocês era isso. Esses estalos que eu falei para vocês foram os responsáveis pela minha virada de chave, e que a partir deles eu fui aprendendo, e eu tenho certeza que eu tenho muita coisa para aprender ainda, mas eu fui aprendendo o que eu tinha que fazer para realmente chegar aonde eu queria chegar. E é isso, guys. Comentem aqui embaixo se isso ajudou vocês de alguma forma, se esse vídeo fez sentido para vocês, se ele ficou bem estruturado ou não, se vocês gostaram. E não se esquece de se inscrever aqui, porque me ajuda demais e me ajuda a trazer mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo. Tchau!